Bem, irmãos, dando continuidade no que nós estamos falando sobre a ceia online, no vídeo anterior a gente falou sobre as argumentações de natureza prática, de ordem prática, que nos mostram contrariedade, objeções à realização da ceia online. Nesse vídeo de agora, a gente vai abordar as razões de natureza teológica, né? Muito mais do que abordar argumentos de natureza prática, é a gente analisar o fundamento teológico da ceia. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que eu acho que não é novidade para ninguém que está me ouvindo, é que a ceia é um meio de comunicação de graça. O que é isso, pastor? O que é meio de comunicação de graça? Primeiro, a ceia é um sacramento. Caramba, não ajudou. O que é sacramento? Eu vou te dizer. Sacramento é uma ordenança por meio da qual a graça de Deus é representada e, além disso, selada e aplicada ao crente. Sacramento é uma ordenança por meio da qual, por meio dessa ordenança, Deus concede graça e ela é representada e, além disso, ela é selada e aplicada ao crente. Isso é um sacramento. Quem instituiu esse sacramento? Ora, se é um meio de comunicação de graça, da graça, não é de graça no sentido de valor, mas é um meio de comunicação da graça de Deus aos crentes. Se é um meio escolhido por Deus para comunicar graça ao crente, quem é que pode instituir o sacramento e dizer como ele tem que ser feito? O próprio Deus. Não cabe a quem está recebendo esta graça dizer como quer receber, qual a maneira que vai ser feita. Não. Cabe a quem é o autor do meio da comunicação da sua graça dizer como ele vai dispensar. Somente Deus pode instituir um sacramento e a sua forma de realização. De uma outra maneira, somente Deus pode decidir através de tal e qual meio e em que termos ele dispensará os benefícios do pacto da graça. E aí a gente precisa lembrar: quem é o autor da ceia? Enquanto Jesus e os discípulos comiam a refeição pascal, nosso Senhor instituiu a ceia como um novo sacramento, em substituição à antiga Páscoa judaica. Jesus Cristo, então, é o autor da ceia. Então, somente Ele pode dizer como deve ser feita, quais os termos ela deve ser realizada. O ponto importante aqui desse argumento é que somente Deus pode instituir o sacramento. Só Ele. Porque somente Ele é que dispensa a graça, decide quanto ao modo de fazê-lo. É como se você fosse o empregador. Estou dando um exemplo, tá, gente? Um empregador, e você vai dizer para o empregado como ele vai receber. Você vai receber o seu salário por depósito bancário todo dia 5, ou no primeiro dia útil, ou de 15 em 15. Eu estou pagando. Eu estou dizendo os termos de como vai ser o contrato. A graça aí, simbolizada, né, nesse exemplo, é o dinheiro. É o salário. Eu sou o autor do teu emprego. Eu estou te dando o teu emprego. Então,
nada mais justo eu dizer como você vai receber. Abra uma conta no banco tal. Se você abrir em outro banco, você não vai receber. Quantas vezes eu já fui em entrevista de emprego? Ah, eu já tenho conta nesse banco. Não. Tem que abrir outra conta nesta agência. É nessa agência aqui. Não, mas eu já tenho nesse banco. Não, tudo bem. Mas precisa abrir nessa agência. E se não fizer? Não recebe. Por quê? Porque é o autor, é quem está empregando. Esse exemplo muito do dia a dia, corriqueiro, serve para você entender o que é comunicação por meio da graça, por meio de comunicação de meio de graça. É isso. A graça é o salário. Jesus está te dando. Como ele vai comunicar essa graça ao longo da caminhada cristã? Através da ceia é um dos meios. Como deve ser feita? Desce dessa maneira. E se não for, não é. Não vai receber. Somente Deus pode estabelecer o modo como o sacramento que ele instituiu deve ser realizado. E nesse sentido, nós não deveríamos duvidar do fato de que a realização da ceia pressupõe reunião presencial e uma igreja instituída, nos termos do Novo Testamento. De novo, nós vamos ler 1 Coríntios 11, 20. Quando vos reunis no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ela não poderia nunca, queridos, por conta disso, ser realizada na modalidade cada um em sua casa. Não foi esse os termos estabelecidos pelo autor da ceia. Não pode ser assim. E alguns podem argumentar de que Paulo não orientou dessa maneira porque ele desconhecia essa possibilidade de fazer determinadas coisas à distância. Ora, irmãos, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, Paulo trata do caso de um irmão da igreja, de um membro da igreja, em que a igreja insistia em permanecê-lo como membro, um rapaz que estava se deitando com a madrasta. E aí Paulo dá a seguinte orientação, eu vou ler aqui. Eu, na verdade, Paulo falando, tá? Através da carta. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 3 a 5. Paulo está aqui, no início da carta, sentenciando a excomunhão um membro da igreja que estava em pecado e que a igreja consentia no pecado dele, deixando ele como membro da igreja. E Paulo diz, olha, eu não estou aí, mas reúnam-se como igreja, e o meu espírito está reunido nisso aí, para colocar esse cara para fora. Agora, Paulo não poderia ter feito isso na repreensão da ceia? Reúne vós aí, e o meu espírito junto com vocês, estou aí com vocês. Eu vou celebrar essa ceia para vocês saberem como é. E dá lá como, ó, pega o pão, faz assim, assim, pega o pão, faz assim, assim. Paulo deveria ter feito isso. Mas não. Por que ele não fez? A pergunta é, por que ele não fez? Algumas coisas a gente fala assim, né? Ah, não está na igreja, não está na Bíblia dizendo que não pode, que não é, então é. Eu já parto do pressuposto de que se não está na Bíblia, é porque não deve ser. Não deve ser. Essa argumentação de que não tem nada contrário e às vezes a gente vai além para determinar determinadas coisas por conta disso, não me parece ser a mais adequada. Porque na Bíblia, toda quebra de paradigma tem. A gente vê a ordenança, a consagração de diaconisas, num tempo em que a mulher não era contada. Então, se não fosse para ter diaconisa,
Não teria. Mas, a despeito da cultura da época, o que temos? Diaconisas reconhecidas na Bíblia, na história da igreja. Mulheres exercendo função de diaconia. Então, todo tipo de quebra de paradigma da época a Bíblia tem. Todo ele. Por que não teríamos esse também? Não é mesmo? Um outro texto que vai corroborar com isso é que a ceia ela é num sacramento num local definido. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Porquanto vos ajuntais. Depois ele diz, vós, quando vos reunis na igreja, o ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11 pressupõe, estabelece o ajuntamento presencial. Ele não está falando de uma possibilidade, ele está dizendo acerca de uma coisa que é certa. Ele já estabeleceu que essa ceia deve ser junta, reunida. Sobre a possibilidade, inclusive, de não ter ceia. Ele estabelece o ajuntamento presencial de uma igreja local como uma condição sem a qual não há ceia, irmãos. Precisamos ter essa leitura. Precisamos ter essa leitura. Essa é a leitura que está na Bíblia. Fundamentação teológica, interpretação correta. Não é porque sou eu, não, de novo. Nós estudamos isso. Foram mais de 25 pastores. Fora outros, né? De outras denominações que já se posicionaram também. Paulo, ao referendar a ceia do Senhor, ele evoca onde a mesma foi instituída por seu autor. Sabe aonde? Paulo vai evocar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo está dizendo como foi, aonde foi, em que condições foram. Reunidos no mesmo lugar, os discípulos, somente os discípulos. Então, está ali estabelecido, dali por diante, todas as demais deveriam seguir o mesmo padrão. E Paulo, ao reforçar, referenda esse modelo deixado por Cristo. Em terceira análise, irmãos, uma outra argumentação teológica é que a ceia é uma representação da comunhão, né? A primeira fundamentação teológica é que a ceia é um meio de comunicação da graça. A segunda argumentação teológica é que a ceia é um sacramento com local definido, não é para qualquer lugar. Com local definido e com termos definidos. A terceira fundamentação teológica é que ela é uma representação da comunhão. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Como é que a gente faz ceia online se cada um parte de um pão diferente? Se cada um cada um faz o seu próprio pão, compra o seu próprio pão e... Precisamos entender que o partir de um único pão é simbolismo da comunhão. Somos muitos, mas todos somos um só corpo e todos participamos também de um único pão. Aquela simbologia do partir de um único pão, passando de mão em mão, isso é sinal de unidade, irmãos. Não é mero espetáculo, não, isso é comunhão, simbolismo da comunhão. Ah, mas é um símbolo, irmãos, não façam isso. Não vamos minimizar. Não vamos minimizar.
O ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10 pressupõe e estabelece que participar do mesmo pão simboliza espiritualmente a nossa comunhão terrena. A ceia do Senhor é um ato pelo qual celebramos a nossa união uns com os outros. Como é que alguém sozinho em sua casa vai celebrar a comunhão com alguém? Dizemos ao comer do mesmo pão que somos membros uns dos outros, porquanto somos partes integrantes do mesmo corpo místico de nosso Senhor Jesus, constituindo assim uma unidade espiritual. Não apenas a comunhão com Cristo, mas a comunhão dos cristãos em Cristo. Não somente a comunhão com Cristo, mas a nossa comunhão em Cristo, a nossa comunhão em, não somente com, mas em, nós estamos juntos em Cristo. É uma das finalidades da ceia, perdida quando nós não temos o ajuntamento físico. Vamos para a conclusão, irmãos? Por tudo que se disse, a minha conclusão é que ceias online não são a ceia ou a mesa do Senhor. Com todo respeito, com todo carinho que eu tenho aos caros e nobres colegas que estão fazendo isso. Eu passo a argumentar com base nas razões de ordem prática que a gente apresentou no primeiro vídeo e de natureza teológica que nós apresentamos agora, que a ceia não pode ser online. Não há ceia online. Não é que ela não possa ser. Não existe, não há. E tudo que se pode realizar nesse sentido é uma caricatura de ceia, destituída do seu poder original e finalidades de presença de Deus. Completamente destituído, irmãos. Por fim, a realização de ceias simultâneas em vários lares da comunidade, para cada família e a cargo do líder da casa, não guarda relação com a doutrina do sacerdócio universal. Alguém poderia argumentar isso. Não, mas qualquer um pode porque tem a doutrina do sacerdócio universal. A doutrina do sacerdócio universal, que é uma doutrina cara, né, muito nobre nossa, não quer significar que todos os crentes podem e devem fazer as mesmas coisas. Não é isso. A doutrina não desvaloriza a multiplicidade de dons e talentos dos membros do corpo de Cristo, nem dissolve a diversidade de ofícios com os quais Cristo exaltou e equipou a igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? A doutrina do sacerdócio universal é de que todo crente é um sacerdote diante de Deus. Ela não desqualifica as funções de cada um no corpo. Porque se assim fosse, Paulo não ia dizer que há mestres, há apóstolos, toda aquela variedade de dons e talentos que Deus distribuiu para o serviço e a edificação do corpo. A uns Deus deu como apóstolos, a outros Deus deu como mestres, a outros Deus deu diversidade de línguas, a outros Deus deu a outros e a outros e a outros. Então, irmãos, a gente encerra aqui este assunto, né? E com todo o respeito e carinho novamente que eu tenho aos meus nobres irmãos e colegas, a ceia online não é a mesa do Senhor, não é a ceia do Senhor, nem de perto. No máximo um rascunho, uma caricatura muito mal feita do que aquilo que Deus instituiu. E se eu posso recomendar a você, cristão em Cristo Jesus, devoto do nosso Senhor Jesus Cristo, não participe de ceia online. Porque
porque qualquer coisa nesse sentido online não é a mesa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que esse tempo se abrevie e que logo, logo possamos estar reunidos no mesmo lugar, celebrando a mesa do Senhor, nas condições e nos termos que Ele mesmo estabeleceu para a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.